está no plantão de emergência, chega esse paciente para você. Homem de 57 anos, hipertenso, diabético, com dor torácica há 2 horas. Só que ele chega na emergência sem dor. E aí você faz o eletro. Como o paciente está apresentando dor torácica, você faz o eletro. E esse paciente está sem dor. E olha para esse eletro. O que esse eletro chama atenção para você? Você liberaria esse doente para casa? O que você faria com esse doente lá na emergência? Me diz, como é que você abordaria esse tipo de doente lá na emergência? Você mandaria esse doente para casa? O que você faria? Diz aí, joga no chat que eu quero ver o que vocês estão comentando sobre esse eletrocardiograma. Tá? Diz aí, quero ver o comentário de vocês. Ainda não veio, ainda vou aproveitar aqui que eu estou vendo o chat. Boa noite para vários colegas, vários alunos, né? O Osmar, muito obrigado. Osmar sempre presente nas aulas, né? Ó, chegaram aqui o primeiro comentário, o Fernando, curva de troponina. Só curva de troponina? Você acha que esse eletro tem algum achado importante? Porque se a curva de troponina vem normal nesse paciente, você liberaria esse doente para casa? Amanda já mandou aqui um Wellens, né? Será que esse é o padrão de Wellens mesmo? Jordani está falando aqui, poxa, tem supra, mas tem supra de nivelamento do segmento ST? Esse paciente eu mandaria para o cateterismo? Faria trombólise nesse doente? Galera, olha só, o que é importante chamar atenção nesse padrão eletrocardiográfico. Vamos lá. Toda vez que a gente analisa o eletro, tem que analisar o eletro sequencialmente. Como a gente vai analisar vários eletros hoje, não vai ter como fazer essa análise sequencial. Então a gente vai no que chama atenção. Quando a gente vê um doente com dor torácica, eu tenho que ficar muito atento ao segmento ST e à onda T. E quando a gente analisa aqui, olha só, a onda T aqui ela tem uma peculiaridade, né? Ela tem uma peculiaridade. Você vê que ela tem uma fase positiva e uma fase negativa. É a famosa onda T plus minus. Positiva, negativa. E quando ela acontece em V2 e V3, ela assume um padrão muito típico, que é justamente o que foi falado no nosso chat, é o padrão de Wellens. É o padrão de Wellens. Tá? Então, diante do padrão de Wellens, a gente tem que ficar muito atento. Independente dos resultados desse paciente, você não pode liberar para casa de jeito nenhum. E tem um detalhe importante que muita gente erra. Para ser caracterizado como Wellens, o eletro tem que ser feito sem dor. Certo? Isso é uma característica importante. Porque acontece, o Wellens, ele não significa que o vaso está fechado. O vaso, ele tem algum grau de obstrução, certo? Ele tem uma obstrução, só que está passando sangue, certo? Então o paciente pode estar sem dor, ele pode estar sem dor. E deve estar sem dor para manifestar essa alteração eletrocardiográfica, tá bom? E o que significa o Wellens? Vamos mostrar aqui um mapa mental para vocês para falar sobre Wellens. Esse é o Wellens, tem 2 tipos, o tipo A e o tipo B. O tipo A é o que a gente está vendo nesse caso. Você vê V2 e V3, plus, minus, plus, minus. O Wellens tipo B faz uma onda T bem negativa em V2 e V3. Então, inversão profunda ou T bifásica em V2 e V3. O eletro deve ser realizado no paciente sem dor. Troponina normal ou levemente aumentada. Isso acontece, por exemplo, quando o paciente tem troponina ultrassensível, está num hospital que tem kit de troponina ultrassensível. Então, nesse caso, ela pode vir levemente aumentada. Não vai vir numa troponina muito alta, porque o paciente ainda não infartou de fato, mas é um paciente que tem uma alta especificidade para estenose crítica de DA. Então, esse paciente provavelmente tem uma estenose crítica de DA. E você não pode liberar esse doente, porque esse doente ele fecha DA, esse paciente evolui com morte súbita. Tá bom? Então aqui estão os critérios diagnósticos, inversão profunda de onda T. Lembrando que o clássico é de V2 a V3, mas pode ocorrer de V1 até V6. O segmento ST é isoelétrico ou com elevação com menos de 1 milímetro. Porque se tiver elevação mais de 1 milímetro, configura supra. Se configura supra, eu vou tratar como infarto com supra. O Wellens não é infarto com supra. Como eu falei aqui, ó, estenose. Mas o vaso está aberto. É o equivalente a uma síndrome coronariana sem supra de ST de alto risco. Preciso fazer o CAT logo. Eu não vou esperar muito para fazer um cateterismo. Tem que fazer o cateterismo desse paciente, idealmente em até 24 horas. Vou fazer a AS para esse paciente, vou fazer o segundo antiplaquetário para esse doente. O ideal é você esperar.
Se você estiver num lugar que você vai demorar muito para fazer o cateterismo, por exemplo, você está num lugar, numa UPA, que não tem como você transferir esse doente para um centro que tem hemodinâmica em menos de 24 horas. Aí, nesse caso, você vai fazer o clopidogrel. Faz dose de ataque de clopidogrel, sim, tá bom? Mas se você tem, ou está num hospital que tem hemodinâmica, ou você tem condições de transferir esse doente para um hospital com hemodinâmica, você vai segurar o segundo antiplaquetário e deixar o segundo antiplaquetário para decisão na sala de hemodinâmica, tá bom? Não pode ter onda Q, porque onda Q é sinal de fibrose, infarto em evolução. Eu tenho que ter progressão da onda R, porque se tiver amputação da onda R, também é sinal de que eu estou perdendo viabilidade. Nesse caso aqui, o músculo é super viável. É o início de um infarto sem supra, tá? Histórico de angina recente, eletro do paciente sem dor e marcadores normais ou discretamente elevados. Essa é a síndrome de Wellens. Conhecia a síndrome de Wellens, né? Essa é a síndrome de Wellens, tá? Então, é o primeiro exemplo aqui de eletro que matam. E aí, curtiu esse vídeo? Quer adquirir mais conhecimento com a gente? Está na hora de você conhecer os nossos cursos. Na descrição desse vídeo você vai encontrar o acesso para todos os nossos cursos. Vem ser nosso aluno. Um abração.